Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero convidá-los a ler um verso só da primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 3. Glória a Deus. 3 e 8. Todos encontraram? Vamos ler do verso 6, por favor. Eu vou usar o verso 6. Paulo está dizendo assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Você pode orar comigo? Querido Deus e Pai, nós te louvamos, te adoramos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa, na tua presença, de estarmos refletindo a tua palavra por estes minutos que nos foi concedido. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja conosco mais uma vez, principalmente na minha vida, na minha boca, na minha mente. Eu sou dependente de ti, Senhor, da sua graça, da sua misericórdia. Abençoa também a tua igreja, o teu povo, para que possa ouvir de bom grado a tua palavra e que ela seja guardada, Senhor, em nossos corações, mais uma vez, como fundamento. Aleluia! Para que nós possamos firmar nela, Senhor, de acordo como ela é, de acordo como o Senhor tem deixado ela para nós. Pedimos isso no nome de Jesus e todos dizem amém. Graças a Deus, podeis tomar assento. Nós temos aí 20 minutinhos. Eu estou muito feliz por estar aqui com os irmãos hoje, nesta oportunidade. Hoje é a quarta-feira de janeiro do ano de 2025. Estamos na quarta-feira. Quarta-feira passada foi o pastor Miltamar que ministrou a palavra do Senhor, falando sobre o verbo, a palavra de Deus. E todos os anos o nosso pastor ele lança um tema, né? 2024 ele lançou o tema santificar, servir e repita comigo, santificar, servir e adorar. Esse foi o tema que nós desenvolvemos no ano passado e esse ano o tema é esse que está aqui. Diga: colheita, mobilizar, conquistar e discipular. Mobilizar, conquistar e discipular. Quando eu li esse tema, eu fiquei um pouco preocupado, vou ser bem sincero com vocês, porque, observe só, para que exista uma colheita, diga comigo, colheita. Lá, colheita. Diga mais uma vez, colheita. Olha para mim. Para que existe uma colheita, alguém tem que ter plantado lá atrás alguma coisa, sim? Não existe colheita sem plantio. E eu fiquei preocupado quando eu comecei a pensar nisso. Se existe uma colheita, obrigatoriamente alguém teve que ter plantado alguma coisa. E o tema diz 2025, o ano da colheita. Agora, quando nós pensamos em colheita, para plantar é preciso... Vem muita coisa antes da colheita. A
A gente olha para si o tema, a palavra colheita, a gente já se alegra porque você lembra da lavoura, você lembra do fruto, e você lembra da colheita que sempre é boa. Mas quando nós pensamos em colheita, muita coisa vem antes da colheita. Primeiro, nós temos que preparar a terra para receber a semente. Segundo, nós temos que cuidar da semente para que ela germina e nasça. É preciso cuidar da semente. É preciso cuidar da planta depois que ela nasce. Observe só. Aí, depois que a planta nasce, depois que ela cresce, depois que ela é germinada, aí, depois de um certo tempo, é que vem a colheita. Paulo expressa bem essa ilustração aqui, ele usa uma linguagem agrícola aqui, 2 Coríntios 3, 1 Coríntios 3:6, ele diz: eu plantei e Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Nesse sentido aqui, Paulo usando essa palavra agrícola aqui, ele engloba tudo, ele envolve tudo aqui. Ele envolve quem preparou a terra, ele está falando aqui de quem preparou a terra. Paulo está falando de quem plantou. Paulo está falando de quem regou a semente. Paulo também está falando de quem cuidou aqui daquela lavoura. E ele termina falando que Deus é quem dá o crescimento. Amém? Ele fecha isso tudo dizendo: é Deus que faz germinar, através da sua palavra, Deus faz germinar a semente e a lavoura aparece e, consequentemente, vamos ter uma colheita. A palavra de Deus, a semente é lançada na terra, mas ela só gera porque a palavra, o verbo vivo de Deus, pastor Bitamar ministrou terça-feira passada, a palavra, o poder da palavra de Deus é que faz a semente germinar, amém? Então, observei também aqui que na questão da plantação, na germinação, a palavra de Deus, que é os nutrientes. Eu estive olhando agora à tarde, a planta precisa de duas coisas, ela precisa dos macronutrientes e ela precisa dos micronutrientes para crescer. E além desses dois, ela também precisa do ar, ela precisa da água e ela precisa do sol. Pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Agora mesmo vocês vão entender aonde eu quero chegar. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. 2025 é o ano da colheita. Amém? Certeza, amém? O que você plantou para você colher? É aí que mora o segredo. A gente se alegra quando fala colheita. Mas o que eu plantei lá atrás para me receber esse ano? Para me colher, eu tenho que ter plantado alguma coisa. Sim ou não? Vai ter pouco glória. Mas pensa, eu quero que você pense comigo. Eu comecei a pensar essa tarde e eu fiquei preocupado. Por isso eu disse que eu estava preocupado quando eu vi o tema colheita. Porque para existir uma colheita, para ter uma boa colheita, é preciso que eu tenha plantado lá atrás. É preciso que eu preparasse a terra lá atrás. Glória a Deus. Eu anotei aqui que os macronutrientes são, olha só, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre. Os micronutrientes são boro, molibdênio, manganês, zinco. E no final a planta precisa de água, de ar e de luz.
Diga comigo, colheita. Mais forte, querido, colheita. Isso. Eu quero que isso fique bem fixado na sua mente hoje. Colheita. Paulo a dizer, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Ele estava aqui, ele foi o primeiro pregador da igreja de Coríntios. Aliás, ele foi o fundador da igreja de Coríntios. E Apolo era simplesmente um companheiro de pregação, um companheiro de ministração do Evangelho do Senhor Jesus. E Paulo usa aqui os verbos plantei e regou. Eles estão aqui num verbo, num tempo verbal aorístico, quer dizer, significa ação passada e acabada. Ou seja, está no passado. Alguém plantou, já terminou a planta, o plantio e ponto. Agora aguarda-se a colheita. É isso que o verbo está dizendo. O terceiro verbo é Deus deu. Ou melhor, é Deus. No original grego, o que quer dizer? Expressa a ação contínua. Paulo está dizendo aqui que após o preparo da terra, após o plantio, após regar a semente, após ter o cuidado de vigiar a planta, orar a planta, adubar a planta, acontece o seguinte: durante esse período, existe uma ação poderosa de Deus que está fazendo a semente germinar, que vai fazer a semente crescer. E é nesse período que Deus dá o crescimento necessário para a planta. O tempo todo Deus está fazendo a plantinha crescer. Amém, irmãos? Aqui a obra de Deus é assim mesmo. Nós estamos fazendo a obra de Deus e nós estamos vendo que os homens vêm e vão, mas cada um dá a sua contribuição, cada um tem a sua participação na obra do Senhor, amém? Quantos aqui têm participação na obra do Senhor? Levanta a sua mão, deixa eu ver. Quantos têm participação na obra do Senhor? Todos aqui têm a sua participação nesta obra. Esta obra é do Senhor. Aqui não tem nada de ninguém, esta obra é do Senhor. Diga, esta obra é do Senhor. É Ele que faz crescer. É Ele que faz germinar. Aleluia, glória a Deus. Olha só, meus irmãos. Quando Deus acha que o seu tempo acabou, é porque acabou e ponto final. É assim com todos, desde a igreja primitiva. Existe um tempo determinado para nós fazermos a obra, existe um tempo de preparar a terra, existe um tempo de plantar, existe um tempo de colher. É importante nós pensarmos que Deus é o dono desta obra. E cada um aqui dá a sua contribuição conforme você pode. Tem gente que é preocupado, mas eu não dou conta de fazer isso, eu não dou conta de fazer aquilo, eu não consigo fazer isso, querido. Olha para mim, é Deus que dá condição para você fazer alguma coisa na sua obra. Ninguém aqui faz nada porque sabe fazer, nós fazemos por misericórdia, por bondade de Deus na nossa vida. Amém? Deus é o proprietário da lavoura e Ele faz crescer e frutificar. É Ele que prepara tudo ao longo do tempo, porque existe um tempo determinado. Então olha para mim, visto que é Deus que faz isso, que é Deus que produz, que é Deus que faz germinar o crescimento, nós observamos aqui que nem o que planta, olha para mim, e nem o que rega, pastor Clodoaldo, é alguma coisa. Nem o irmão que planta, nem o irmão que rega, é alguma coisa. Quem que é aqui? É Ele. Quem é que faz crescer aqui?
É Ele. Quem faz germinar aqui? É Ele. Quem faz produzir aqui a semente? É Ele. Aleluia. Nós não somos nada. Somos meros trabalhadores da sua seara. Estamos aqui para trabalhar, para mexer com a terra, para arar a terra, para adubar a terra, preparar a terra, jogar a semente na terra e esperar que o Senhor faça e dá o seu crescimento. Somos como Paulo e Apolo, meros instrumentos de salvação para as pessoas. Eu não vejo aqui rivalidade entre Paulo e Apolo, não consigo ver isso, pastor Mitomar. Não existe rivalidade aqui entre Paulo e Apolo, não vi isso. Pelo contrário, eu vejo aqui unidade entre eles. Eles não se queixam aqui um do outro sobre quem vai levar o crédito, quem não vai levar o crédito. Paulo não diz, não, é eu que prego melhor. Não, foi eu que formei a igreja tal é minha. Não, o Apolo diz, não, é eu que prego melhor, eu que faço isso. Eu que sou mais. Não, a gente não vê aqui rivalidade nenhuma entre eles. Eu vejo união, amor, trabalho, serviço. É isso que eles apresentam para nós aqui. Eu não vejo nenhuma rivalidade, nada carnal entre eles. Contudo, Deus dá aos dois a recompensa certa, porque Deus é justo. Olha que Deus fala assim, ó, cada um receberá segundo o seu trabalho, ou galardão. Deus está dizendo aqui, ó, cada um vai receber segundo o seu galardão, segundo o seu trabalho. E galardão aqui, queridos, não é por lealdade humana, é por aprovação de Deus. Deus aprovando o trabalho, Deus avalizando o trabalho, assim como lá no início, lá em Marcos capítulo 16, e eles pregavam, anunciavam e faziam milagres, e diz lá que Deus aprovava, que Deus confirmava, Deus ia confirmando o trabalho deles, dos seus discípulos. Então, aqui existe um dono, e esse dono é Jesus, é Ele que faz crescer a lavoura, é Ele que faz frutificar a lavoura. A palavra galardão aqui ela era usada como relação de salário, de pagamento, pelo trabalho prestado. Querido, não tem ninguém aqui que está fazendo a obra do Senhor que não vai receber naquele dia o seu galardão, aleluia. Todos nós haveremos de receber do Senhor aquele dia o nosso galardão. Pelo quê, pastor? Pelo nosso trabalho, pelo nosso serviço prestado ao Senhor. Então se alegre no Senhor, porque você tem prestado um trabalho para o Senhor. Não é para o pastor da igreja, você tem prestado um trabalho para o Senhor. Trabalho aqui indica serviço pesado, envolve fadiga, esforço físico. E Paulo aqui, ao finalizar aqui esta parte de crescimento da igreja, ele declara o seguinte, ó, porque somos cooperadores de Deus, e vós sois a lavoura de Deus, edifício de Deus. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, eu coloco aqui que só Deus chama os homens, só Ele nos capacita. É Ele que nos capacita. É Ele que nos dá a condição de estar fazendo alguma coisa para Ele mesmo, porque a igreja pertence a Ele. A igreja é dele. Mas vamos voltar aqui um pouquinho para a colheita. Quando se fala em colheita, envolve muitas coisas. Primeiro, preparar a terra. Segundo, preparar a semente. Terceiro, qual o tipo de semente que você vai plantar? Daqui a pouco vocês vão entender onde eu quero chegar. Preste atenção, eu estou falando no físico, no material. Daqui a pouco nós partimos para o espiritual. Então você precisa de uma semente, e de uma boa semente, porque quem planta boa semente vai colher bom fruto. Qualidade da semente, quantidade da semente.
Paulo disse muitas coisas sobre colheita, sobre plantio, mas eu amo esse verso. Quem planta muito, colhe muito. Quem planta pouco, colhe pouco. Interessante, né? Quanto é que você tem plantado no reino de Deus? Que tipo de semente você tem plantado no reino de Deus? São perguntas que eu faço para mim, você tem que fazer para você, porque isso é sério. É um plantio, e todo plantio tem colheita. Todo plantio tem colheita. Paulo diz, 1 Coríntios 9,6, quem planta muito, colhe muito, quem planta pouco, colhe pouco. Porque, querido, se vai ter colheita, olha aqui, com certeza, se tem plantio, com certeza terá uma colheita. Diga comigo, colheita. Mais uma vez, colheita. Outra vez, colheita. Existe uma lei, chama lei da semeadura. Lei da semeadura. Tudo que o homem planta, ele... Vamos começar por aqui. Ainda estou falando no sentido físico, material. Quando Deus criou o universo, Gênesis capítulo 1, verso 27, ali era o verbo falando, o pastor Miltamar falou sobre isso, com muita propriedade na terça-feira passada, o verbo, a palavra de Deus, quando Deus fala, tudo aparece pelo poder da sua palavra. Gênesis 1, 27. Olha só, com o poder da palavra, Deus criou todas as coisas. No verso 28, ele cria o homem. E ele fez todas, preste atenção, ele fez todas as coisas boas para o homem, para mim e para você. Deus fez tudo de bom para mim e para você. Se não temos o tudo de bom, é porque tem alguma coisa errada. Está certo que lá atrás o homem pecou, afastou-se de Deus, separou-se de Deus, mas o próprio Deus providenciou um meio, um recurso para que o homem pudesse voltar à comunhão com Ele. Gênesis 1, 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e de todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. Ou seja, Deus fez todas as coisas boas para nós. Está registrado. E ele usou de misericórdia depois que o homem cai, depois que o homem peca, e ele traz de novo o homem para o caminho da salvação, através de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Voltemos um pouquinho para a colheita aqui. Quando se tem uma colheita, existe duas reações. Olha para cá. Quando existe uma colheita, nós vemos duas reações. Primeiro, o labor do plantio e a alegria da colheita. Eu li hoje à tarde que em Israel, eu reli, que em Israel tinha uma festa, e essa festa era chamada festa da colheita. Era uma festa muito solene, onde as famílias se reuniam e se alegravam, depois de um período de plantio, de preparação da terra. As famílias se juntavam e se preparavam para a colheita. Era uma festa muito alegre. E quando chegava a época da colheita, eles se preparavam para se alegrar, para festejar, porque a colheita havia chegado. Ou seja,
Alguém lá atrás preparou a terra. Alguém lá atrás plantou alguma coisa. E agora chegou o momento de colher. Chegou o momento de festejar. No aspecto físico aqui, meus queridos, plantar é arar a terra, mexer com a terra. Se não mexer com a terra, se não arar a terra, se não preparar a terra, não tem como plantar. Se não tem como plantar, não haverá uma colheita. Preste atenção. Interessante aqui que eu observei que a alegria de colher supera o labor do plantio. Você esquece que você suou para plantar, você esquece que você suou para preparar a terra, para arar a terra. Pode ser que alguém aqui não esteja entendendo muito disso, porque não mexe com lavoura, nunca plantou, mas eu já plantei, eu ainda planto, e eu sei o que é isso. Não é fácil. Mas eu quero enfatizar aqui, só existe colheita para quem plantou. Diga comigo, colheita. Diga, só existe colheita para quem plantou. Tem um salmo que diz assim: como me apresentarei diante de Deus com as minhas mãos vazias? Esse negócio de gritar colheita e a gente se alegrar e querer fazer festa, a coisa não é bem assim não. Colheita é para quem plantou. Colheita é para quem suou. Colheita é para quem preparou a terra. Para quem jogou a semente na terra. Tem gente que fica com o braço cruzado e acha que vai colher. Existe um tempo para todo propósito debaixo do céu, em cima dessa terra. Pensa nisso, querido. 2025, ano da colheita. Sim, muito bem, glória a Deus. E o que é que eu plantei lá atrás? Para mim estar colhendo esse ano. Meu sogro uma vez, pastor Olímpio está aqui, conhece meu sogro muito bem, me chamou e disse: Paulo, vou te dar um pedaço de chão aqui na minha fazenda para você plantar. Nossa, eu achei bom demais, pastor Olímpio, fiquei feliz. Vamos lá ver o chão, então vamos. Fui lá com ele. Achei que era facinho, Clodoaldo. Cheguei lá, ele me mostrou, falei: olha aí, eu estou olhando, mas cadê a terra? Não, estou te mostrando o mato. Você tem que arrancar o mato, arrancar as árvores. Depois de arrancar as árvores, você vai arrancar os tocos. Depois de arrancar o toco, você vai passar a grade, tirar os pedaços de pau que ficam no meio da terra. A hora que a terra estiver limpinha, Valmir, aí você vai arar a terra. Ah, mas é tudo isso? É tudo isso. Quer plantar? Quer. Então, começa a trabalhar. Eu achei que era muito simples. Eu tive que desmatar a terra, destocar a terra, arar a terra. Depois que tudo estava prontinho aí, que eu fui plantar. Eu plantei 120 mil pés de abacaxi naquele ano. Com muita luta, com muito sofrimento. Mas depois eu me alegrei porque a colheita chegou. Aí eu vim 120 mil pés de abacaxi dando fruto. Por quê? Porque eu plantei lá atrás. Porque eu desmatei. Porque eu arranquei os tocos. Como é que está seus tocos aí? Está arrancando os tocos bem aí? Está preparando a terra bem aí? Depois disso, aí vem o cuidado da lavoura, que é o quê? Limpar o mato, tirar os carrapichos, as vassouras, timbete. Quem conhece timbete? Levanta a mão aí. Quem conhece timbete? Lavoura fica assim de abacaxi, cheio de timbete. Ó. Você entra no meio dos abacaxi, quando você sai, tem timbete até na alma, Marquinhos. Então, quando se fala de colheita, é porque tem um tempo de plantio que ficou lá atrás, que passou, que você labutou, que você guerreou. Eclesiastes diz assim, 3, 1 e 2.
Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. Amém? Você consegue lembrar do tempo lá de trás? O que você tem plantado? Esse tempo que subentende-se que existe um tempo entre o plantio e a colheita. Existe tipo de plantio. Olha só, Mateus 13:12 diz assim: e muitas coisas lhe falou por parábola e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. É um tipo de plantio. E vindo as aves comeram. Outra parte caiu no solo rochoso. Outro tipo de plantio. Outro tipo de solo, assim como você quiser. Onde a terra era pouca e logo nasceu, por não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos cresceram e sufocaram. E outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Você tem observado aonde você tem plantado, querido? Tem observado onde você tem plantado? Que tipo de terra que você tem plantado? Que tipo de plantio você tem feito? Porque tem gente que rala para plantar, ele planta, ele sabe onde plantou, sabe como plantou, sabe o que vai colher, porque ele sabe o que ele plantou. Por outro lado, tem gente que plantou, mas plantou de qualquer jeito, plantou de qualquer maneira, sem observar a terra, sem fazer o preparo da terra. Planta de qualquer maneira, não se preocupa em preparar a terra. Na época de colher, o que ele tem? Em vez de ter fruto, ele vai ter prejuízo. Ele não vai ter o fruto, ele vai ter o prejuízo. Paulo aos Romanos, ele diz assim, agora um pouquinho do lado espiritual, que estou acabando meu tempo ali, falta 5 minutos. Romanos 16, verso 16 ao 22, põe no telão, por favor. Não sabeis que aqueles a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja o pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos de justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão e impureza, da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Paulo continua dizendo, porque quando eras escravo do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Queridos, observe do tempo que você era do mundo, o tipo de plantio que você fazia, e observe hoje o que é que você planta. Como é que nós mudamos? Houve uma tremenda mudança em nossa vida, em nosso caminho, juntamente com Cristo Jesus. Quem se sente mudado aqui? Quem se sente mudado, levanta a sua mão, eu quero ver. Quem se sente mudado pelo poder da transformação da palavra de Deus.
Paulo aqui está nos exortando a refletir sobre os frutos que colhíamos quando andávamos lá no pecado, quando éramos do pecado. Lá em Efésios capítulo 2 diz, quando nós éramos, ele usa o verbo no passado, quando éramos, mas hoje não, hoje fomos comprados, hoje fomos lavados, hoje o meu plantio é diferente. Quando eu estava lá eu plantava ódio, perseguição, inveja, maledicência, fuxico. Quando eu era de lá eu plantava esse tipo. Hoje não, hoje eu sou mudado. Hoje eu sou a nova criatura em Cristo Jesus. A palavra transformou a minha vida. Ou seja, quando nós éramos de lá, a gente plantava tudo quanto é coisa ruim. Observe que eu disse plantava. Está no passado. Que tipo de semente que você semeia hoje? É uma pergunta para nós. Que tipo de semente que andamos semeando hoje? Porque conforme a semente que você plantou, é a colheita que você vai ter. É aí que pega. Se eu plantei amor, eu vou colher? Amor, só tem que colher amor. É o tipo de semente que eu planto, é o tipo de semente que eu vou colher. Tem um ditado aí fora que diz, quem colhe tempestade, ou quem planta vento vai colher tempestade. Isso é mais ou menos igual nos dias de hoje. Quem planta vento vai colher tempestade, ou seja, significa que quando você faz um plantio irresponsável, você vai ter uma colheita que vai lhe dar prejuízo, que vai afetar a sua vida. Mas hoje Deus está convidando a mim e a você para nós estarmos plantando semente boa, semente que vai frutificar, e nós não podemos permitir que o pecado nos domine mais. Nós temos que dominar o pecado, porque nós temos o domínio próprio. É preciso que nós dominemos o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, querido, olha para mim, comece a plantar semente boa hoje. Comece a plantar coisa boa hoje. Amém? Interessante aqui que a colheita não faz nenhuma distinção, olha para cá. Tanto faz ser rico ou ser pobre, ser preto, ser branco, ser bonito, ser feio. Se você plantou sendo rico, se plantou coisa ruim, vai colher coisa ruim. Sendo pobre, plantou coisa ruim, vai colher coisa ruim. Sendo bonito, não importa. Importa é o tipo de plantio que você anda fazendo, que nós andamos fazendo, ou que nós fizemos no passado, porque o tema está dizendo colheita. 2025 é o ano da colheita. A Bíblia diz, tudo que o homem plantar, isso também colherá. Ou isso não está claro para você? Normalmente, olha para cá, a gente não pensa nisso. Não. Quando você está ofendendo alguém, você não pensa de jeito nenhum que você vai colher mais tarde. Quando você está falando mal de alguém, você não pensa que amanhã você vai colher, olha para cá. Quando você sente o ódio do irmão que está perto de você, que você diz, eu não me dou com ele, pastor. Saiba que amanhã você vai colher o que você está plantando hoje. Não tem escapatória. Não tem para onde correr. Tudo que o homem plantar, isso também vai colher. Olha o que diz a Bíblia, Isaías 65:11. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Vamos, queridos, em nome de Jesus, começar a semear semente boa na nossa terra. Vamos plantar amor, plantar esperança,
plantar humildade, plantar mansidão. Olha para mim aqui, ó. Vamos plantar o perdão. Misericórdia. O que é esse perdão, pastor? Não existe, olha para mim, não existe coisa mais difícil do que você perdoar alguém que te ofendeu, alguém que falou mal de você, alguém que te caluniou. Não existe coisa mais difícil do que isso. Mas olha só, aprenda a plantar o amor, o perdão. Aleluia. Para que amanhã você receba isso como colheita da parte de Deus. Coisa terrível, a gente não pensa nisso, querida. Na hora de plantar a gente não pensa. Alguém te fecha no trânsito, você planta aquele palavrão na vida da pessoa. Você amaldiçoa. Você não agente. 2 minutos para me encerrar. Vamos ficar de pé? Quero orar com vocês. Glória a Deus. Olhe para mim, por favor. Diga comigo, mas eu quero que você diga do fundo do seu coração. Tudo que eu plantei. Vai ser fácil dizer isso não. Vou repetir. Tudo que eu plantei. Tudo que eu plantei. Quer falar o outro? Eu vou colher. Difícil falar isso, não é? Tudo que você plantou, tu vai colher, sem choro, sem fela. Então, querido, embora, pode ser que você esteja triste, pastor, porque o ano passado eu fiz isso, eu fiz aquilo. Infelizmente você vai colher. Mas tem uma coisa, olha para mim. Peça a Senhor graça para você tomar o prejuízo calado e suportar o peso da sua colheita. Porque o Espírito Santo pode fazer isso por você. E eu quero orar com você agora. Você que sentiu no seu coração que você plantou alguma coisa que não devia ter plantado o ano passado. Porque esse ano, como está dizendo, é ano da colheita. Então não tem mais plantio, Clodoaldo. Agora é colher. Infelizmente agora é colher. Se eu plantei coisa boa, vou colher coisa boa. Se eu plantei coisa ruim, já era, vou colher coisa ruim. Então pede graça, pede ajuda, pede ao Senhor me dá graça para me colher o que eu plantei. E que daqui para frente eu plante coisa boa. Senhor, te louvamos pela tua palavra. Ó Espírito Santo, o Senhor é aquele que toca o nosso coração através da tua palavra. E nós precisamos, Senhor, pensar na hora de plantar. Precisamos contar até 10 na hora que estivermos plantando alguma coisa na vida do nosso companheiro, na vida da esposa, na vida dos filhos, na vida dos parentes. Senhor, precisamos pensar na hora que estiver plantando na vida do vizinho, do meu vizinho, da minha casa, lá na minha empresa. Senhor, eu preciso pensar 10 vezes antes de plantar. Nos dá graça, Senhor, para pensarmos. Nos dá graça, Senhor, para refletirmos sobre a planta que estamos plantando, sobre a semente que estamos plantando. Precisamos de Ti, ó Espírito Santo, para nos ajudar e nos fortalecer. No nome de Jesus te pedimos e te agradecemos hoje e sempre. Amém. Eu lembrei do Carlos Silva, lança a semente. Como é que é aquele lindo do Carlos Silva? Lança a semente. Fala da colheita. Levanta agora. Vamos lá. Levanta agora. Quem sabe? Proclama. Sabe, Olímpia? Eu esqueci assim. Planta a semente do amor. Levanta agora. Proclama. Planta a semente, amor. Levanta agora. Ei, saudade do Carlos Silva. Deus abençoe.
Aleluia. Deus abençoe a cada irmão. Tome o seu assento, adorando o nome de Jesus. Pastor Paulo Braga.